atua principalmente nas áreas de ensino e aprendizagem em ciências exatas, sociocognição e afetividade, ensino de ciências exatas, no tema desenvolvimento profissional de professores de ciências exatas, é professor adjunto 3 da Universidade Federal do Oeste do Pará, foi coordenador do polo da UFOBA do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, vinculado à Sociedade Brasileira de Física, é líder do grupo Ensino e Aprendizagem Significativa em Exatas, o GEAI, e é coordenador do Laboratório de Apoio ao Professor de Ciências Exatas, LAPEX. E também é colaborador do nosso grupo Formazon, Formação de Professores na Amazônia Paraense. Obrigado, Cláudio. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o professor Glauco Pantoja. Seja bem-vindo, professor Glauco. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, Cláudio. Ok. Bom, gente, pode seguir. Vamos lá. Me escutam bem? Podem responder no chat, fiquem à vontade. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu projetar minha tela. É o seguinte, gente. Eu tô aqui com o computador e tô também com o celular ligado. Então eu consigo acompanhar os dois, o chat e a apresentação. Bom, só aqui também ressaltar duas coisas. Eu não atualizei o currículo, né? Eu sou membro também do Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE, da UFOPA. Eu sou integrante também do grupo do Laboratório de Ensino de Habilidades Sociais, liderado pela professora Irani. E eu sou estudante de terceiro semestre aí do curso de Psicologia. Tá? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a teoria da aprendizagem significativa, em primeiro lugar, e depois eu vou apresentar alguns exemplos de aplicação de sala de aula, tá bom? Então vamos lá. Basicamente, a gente vai se perguntar, né, o que é essa tão falada aprendizagem significativa, as condições para a sua ocorrência e como ela ocorre, né? E também na sala de aula. Vamos lá. A teoria da aprendizagem significativa, ela foi criada pelo David Ausubel, tá? Que era um psiquiatra americano que interessou-se por psicologia educacional. O contexto dessa teoria é no declínio da psicologia comportamentalista na educação e a ascensão do construtivismo, né? Os trabalhos de Piaget, de Vygotsky, Brunner, a psicologia cognitiva. Então ele tem duas obras principais. Ele publicou mais recentemente, né, uma terceira, em 2000, né, antes de falecer. E são a Psicologia da Aprendizagem Verbal Significativa e a Psicologia Educacional, uma visão cognitiva. Para o Ausubel, a aprendizagem significativa, ela é a incorporação de novos conhecimentos à estrutura prévia de conhecimentos que um sujeito já tem. Então, assim, a aprendizagem em psicologia é a incorporação de qualquer coisa ao que você já tem, tá? Então, pode ser a aprendizagem de um comportamento, pode ser a aprendizagem de uma emoção, pode ser diversas coisas. Mas aqui a gente está se focando em aprendizagem de conhecimentos. E essa aprendizagem é significativa porque ela tem um significado, tá? E esse significado é um ente individual, depende de cada indivíduo, né? Eu tenho um significado, cada um de vocês tem um significado, tá? Para as coisas que existem no mundo. E ele é um produto fenomenológico, né? Ou seja,
ele é um produto de um fenômeno, de uma experiência. Tá? Ele é claro, tá? Ele não é contraditório, ambíguo, ele é estável, ou seja, ele não fica mudando de uma hora para outra, e ele é diferenciado, né? Você sabe por que ele é ele e não outra coisa na sua estrutura de conhecimento. Então, o que caracteriza esse processo de aprendizagem significativa que vai gerar também um produto de aprendizagem significativa? Ele é a modificação, a mudança, né, das ideias devido à interação não arbitrária e não literal entre as ideias que você tem, tá, e ideias novas. Tá? Ou seja, né, você vai aprender alguma coisa, você vai aprender uma coisa nova, né? E você já tem um repertório prévio de conhecimentos. Então essas duas coisas interagem de uma forma que ela é não literal, ou seja, ela é substantiva. Você simplesmente não repete como um papagaio. Você entende a substância daquela ideia. Tá? E não arbitrária, porque a ideia nova ela não vai se relacionar com a prévia de qualquer forma. Ela se relaciona com conhecimentos relevantes para essa aprendizagem. Eu fiz aqui um mapa conceitual, né, para mostrar quais são as condições para a ocorrência de aprendizagem significativa. A primeira delas, tá, é que você tenha um conhecimento prévio disponível, tá, para aprender. Então você não aprende de forma significativa se você não tiver um conhecimento prévio adequado, né? E o que é um conhecimento prévio adequado? Ele é claro, ele é estável, ele é diferenciado e ele é relevante. Ou seja, né, ele está bem organizado, você sabe porque o conhecimento ele tem aquela forma, você sabe o significado do que você está falando, né? Ele é claro para você, né? Você entende bem, ele não fica mudando de uma hora para outra e ele também se relaciona claramente àquilo que vai ser aprendido. Tá? Isso aqui é uma variável que depende do aluno. Tá? Uma outra variável que depende do aluno, tá, é a predisposição para aprender significativamente. E aqui eu não estou falando de inteligência, tá, gente? Eu não estou falando também de predisposição genética. Eu estou falando de uma atitude em relação a conhecer, de como a pessoa se comporta com respeito ao conhecer. Ela quer decorar ou ela quer entender? É basicamente isso que se trata a predisposição para a aprendizagem significativa. Se o aluno ou a aluna estiver interessado ou interessada em relacionar aquilo que sabe de maneira a não decorar aquilo com aquilo que necessita aprender, isso é uma predisposição para a aprendizagem significativa. Isso envolve também outros aspectos, né, motivacionais inclusive. Então, se você não está motivado para aprender, é muito difícil que você desenvolva essa predisposição. Tá? E uma outra coisa que depende do professor é a disponibilidade, né, de um material de aprendizagem potencialmente significativo. Por que ele é potencialmente significativo? Bom, existem dois tipos de significados. O significado lógico, que é aquele significado presente no material de ensino, e o psicológico, que é aquele que está nas nossas cabeças, né? Está nos nossos cérebros. Né? Então a gente aprende esses significados e eles viram significados psicológicos. Nenhum material tem significado psicológico, ele tem significado lógico. Ele pode estar organizado, ele pode estar coerente com aquilo que o aluno pode aprender. Então, potencialmente significativo é um material que permite com que o aluno simplesmente não decore, ou seja, ele consegue entender
a substância daquilo ali e que possa se relacionar com aqueles conhecimentos que o estudante tenha e que são relevantes para a aprendizagem. Tá? A aprendizagem significativa, tá? Ela pode ocorrer tanto por recepção quanto por descoberta. Houve um movimento, né, um movimento pragmatista, né, aí da escola progressista, que durante o século XX chegou a preconizar que nós só poderíamos aprender se nós descobríssemos. O Ausubel ele tem um papel importante nesse sentido, porque ele vai desmistificar essa ideia. Tanto a aprendizagem por descoberta quanto a aprendizagem por recepção, tá? Elas podem levar à aprendizagem significativa. Tá? A aprendizagem por recepção é aquela na qual o conteúdo apresentado está na forma final. Tá? Ou seja, você dá uma aula, por exemplo, né? Uma aula expositiva. Você assiste um filme, você vê um filme, né? Você vê uma série, desculpa. Né? E a aprendizagem por descoberta é aquela na qual o conteúdo será descoberto pelo aprendiz. Curiosamente, eu vou trazer 2 exemplos de aprendizagem por descoberta aqui, né? Que são a modelagem matemática e o ensino por investigação. Tá? Mas não necessariamente a aprendizagem significativa vai ser por descoberta. Tá? Você tem diversas metodologias que envolvem ensino por aprendizagem por recepção. Desculpa. Tá? A aprendizagem significativa ela pode ser também classificada de acordo com a estrutura do conteúdo, né? Ela pode ser conceitual, quando você aprende a representação do conceito, como por exemplo a palavra que representa o conceito, ou algum signo que represente o conceito, e mais aquilo que caracterize esse conceito. Né? Ela pode ser apresentada de uma representação, de um signo, de um símbolo, inclusive de um rosto. Quando você reconhece uma pessoa, você está realizando uma aprendizagem representacional. Tá? E a apreensão de significado de frases está associada à aprendizagem significativa de tipo proposicional, ou seja, proposições, frases. Com respeito ao grau de generalidade, ela pode ser subordinativa, quando a ideia nova é mais específica que a antiga. Ela pode ser superordenativa, quando a ideia é mais geral, quando a ideia nova é mais geral que a antiga. E ela pode ser combinatória, quando ela não é nem a ideia nova, não é nem subordinada e nem superordenada, ou seja, ela não é nem mais geral nem mais específica. Tá? Bom, aqui, né, o pessoal da física se identifica melhor, mas eu creio que esse exemplo é interessante para a gente diferenciar essas ideias. Né? Por exemplo, quando você aprende o conceito de campo gravitacional, né, o que significa ele, né, o que caracteriza esse conceito, você está realizando uma aprendizagem de tipo conceitual. Quando você aprende a determinada frase que campo gravitacional, né, atrai massa, né, ou exerce influência sobre massa, você está aprendendo uma frase e, portanto, você está realizando um processo de aprendizagem proposicional. Quando você aprende os desenhos que representam o campo gravitacional, mais conhecidos como as linhas de campo gravitacional, você está aprendendo aí de forma representacional. Quando você aprende aspectos mais específicos do campo gravitacional, como, por exemplo, aprender o valor do campo gravitacional da Lua. Tá? A Lua tem um campo gravitacional também. Então, quando é um caso específico, um exemplo, temos o caso de aprendizagem subordinativa derivativa. E quando você entende uma elaboração dessa ideia, por exemplo, a elaboração da ideia de campo gravitacional, quando você aprende que o campo gravitacional de um planeta
depende diretamente da massa dele, você está realizando um processo de aprendizagem subordinativa derivativa. Correlativa. Quando você já conhece o conceito de campo gravitacional, conhece os planetas, né, os planetas do sistema solar, né, você aprende que todos eles possuem um campo gravitacional, você está aprendendo uma ideia mais geral do que aquilo que você já sabia. Então você está realizando um processo de aprendizagem superordenativa. E quando você aprende a lei de gravitação universal, que depende basicamente das massas dos planetas que estão interagindo, ou do planeta com uma estrela, como por exemplo a Terra e o Sol, e depende da distância, né, e tem uma força relacionada, né, esses conceitos não são nem mais geral, nem mais específicos uns que os outros. Então nós temos uma aprendizagem de tipo combinatória. Tá? Exemplos de aprendizagem por recepção: aula expositiva, filme, leitura. O conteúdo está sendo trazido na forma final para o aluno, né? Pelo professor para o aluno. E quando você traz uma tarefa de aprendizagem para os alunos, em que o aluno tem que descobrir o conteúdo, como por exemplo numa atividade de ensino por investigação ou de modelagem científico-matemática, você tem uma aprendizagem de tipo por descoberta. Mas, assim, como é que eu vou misturar essas coisas todas? Né? Como é que eu vou relacionar essas coisas todas? Basicamente, gente, o critério de aprendizagem significativa, ele não depende de se a aprendizagem ocorre por recepção ou ocorre por descoberta. Ele depende de se a relação entre o que o aluno sabe e o que ele está aprendendo, ela é não literal, ou seja, substantiva, ou seja, o aluno não decorou uma frase e repete como um papagaio. Tá? Eu estou falando repete como um papagaio porque é esse o termo que o Ausubel usa de fato. Tá? Ele usa essa expressão. E quando o aluno relaciona esse conteúdo com uma coisa que não é qualquer coisa na cabeça dele, tá? Uma coisa aleatória, tá? Então, por exemplo, você vai ensinar em física, por exemplo, o conceito de campo. Aí o aluno lembra assim: ah, professor, mas tem um campo de futebol, o que tem a ver com o campo de futebol? Bom, essa associação, primeiro a gente tem que lembrar, né, que a arbitrariedade ela sempre se dá com respeito a uma outra coisa. Mas vamos aqui fazer uma espécie de uma elaboração sobre isso, né? Qual é a grande questão? O aluno, né, ele quer relacionar o campo da física com o campo de futebol. Assim, a única coisa em comum entre essas duas coisas, ou melhor, as duas únicas coisas em comum, são que a primeira é que o campo de futebol tem a palavra campo nele, tá? A segunda é que o campo de futebol é uma região no espaço onde se joga futebol e que o campo elétrico é uma região no espaço que, quando você coloca uma carga elétrica nele, essa carga elétrica sofre uma força. É a única semelhança. Então, é arbitrário? Em absoluto não. Mas você pode ver que é um pouquinho aleatória essa associação. Tá? Um outro exemplo, né, seria, por exemplo, aqui, deixa eu refletir sobre isso. Né? Você fala de amassar, né? E você fala de massa. Em geral, né, lá quando o professor de física está lá no ensino médio, ele vai falar que todos os corpos caem com a mesma aceleração e que, portanto, se você solta dois corpos da mesma altura, eles chegarão ao mesmo tempo no chão. Mas aí o estudante, ele chega e ele diz, né, professor, mas se eu jogar uma pena e uma bola de boliche, essas coisas não vão chegar ao mesmo tempo, né? Aí o professor diz assim, você tem razão,
Mas por que isso acontece? Aí ele disse assim, professor, mas é porque os dois têm massas diferentes. A bola de boliche, ela é mais pesada do que a pena. Aí o professor, correto. Beleza. Mas ainda não é por causa disso que acontece. Aí ele pega 2 folhas de papel e larga ao mesmo tempo. Essas 2 folhas de papel chegam ao mesmo tempo. E aí ele pega uma das folhas e amassa. A folha que amassa chega primeiro. E aí ele pede para o estudante dizer, você consegue me explicar? Aí o estudante diz assim, eu já sei porque a folha que foi amassada chegou primeiro. Porque foi amassado, o senhor deu massa para ela. Mas na verdade ele não deu massa, ele só fez alterar o formato. Então a explicação disso, né, de por que a bola amassada chega primeiro, é porque nós mudamos a característica geométrica dessa folha de papel e a força de resistência do ar foi menos influente sobre ela do que sobre a folha esticada. Mas o que o aluno entendeu nesse diálogo? Né? Ele entendeu que massa está associado a amassar. Só que essa relação é arbitrária. A única coisa que tem relacionado a essas duas coisas é a palavra massa no meio de amassar, que nem significa dar massa, significa amarrotar. Então você percebe que em casos em que a associação é arbitrária, mas ela não é literal, o aluno até aprende, mas ele não aprende a essência do conteúdo completamente. Ok? Basicamente, gente, a gente costuma dizer que em toda a tarefa de aprendizagem, ela não pode ser, ela nunca vai ser, nem puramente significativa, nem puramente mecânica. Existe um contínuo entre essas duas coisas. Então, existem elementos mecânicos e existem elementos significativos nas tarefas de aprendizagem. Tá? Bom, por último, aqui nessa primeira parte da apresentação, eu vou falar como é que o Ausubel concebe, né, a aprendizagem significativa. Tá? Embora o nome da teoria dele seja a teoria da assimilação, essa assimilação ausubeliana, ela não tem muito a ver com a teoria de assimilação do Piaget, tá bom? Então eu vou me restringir a falar do Ausubel aqui, mas eu gostaria que vocês pensassem, olha, é diferente do Piaget. Podemos discutir isso depois, mas aqui durante a apresentação eu vou me restringir ao Ausubel. Bom, todo conhecimento prévio relevante nós chamamos de subsunsor. Por que subsunsor? Professor, essa palavra não existe de fato. Tá? A palavra que o Ausubel usa em inglês, eu vou escrever aqui no chat, né? Ela é subsumer, né, em inglês. O que significa isso em inglês? É alguma coisa que subsume outra. Ou seja, alguma coisa que é assimilada por outra. O professor Marco Antônio Moreira inventou essa palavra, né, como uma palavra parecida, tá? É um neologismo, ou melhor, nem sei se dá para ser classificado como um neologismo, né? Porque, enfim, ela já foi incorporada assim amplamente na pesquisa e ensino, né? E todo mundo que se refere à ideia prévia relevante se refere a subsunsor. Então, subsunsor é alguma coisa que subsume outra, é alguma coisa que assimila a outra. Tá? E esse subsunsor interage com a ideia nova a ser aprendida. Tá? Dessa forma, quando eles interagem, você repara que tem um quadrado laranjado, que é o subsunsor, ele se torna um quadrado preto, ele é modificado. Ou seja, no ato do processo de aquisição de conhecimento, quando a aprendizagem é significativa, ou ela é mais significativa que mecânica, a ideia prévia que você tem, ela muda, tá? E a ideia nova também é modificada. Você vê, né? Ela agora é um círculo laranja. E por um tempo elas ficam juntas, né? Elas ficam juntas, mas no período que a gente chama de retenção,
elas ficam disponíveis de forma separada. Tá? Então, tanto a ideia prévia modificada como a ideia nova modificada ficam disponíveis. E aí chega um ponto em que o sujeito já não consegue mais separar essas coisas. Tá? Então, essa ideia nova e a ideia prévia modificadas, elas ficam inseparáveis. E depois de um tempo, o sujeito esquece a ideia nova que ele aprendeu. Então, resta nesse processo o subsunsor modificado. Ou seja, um ciclo de aprendizagem para o Ausubel, ele envolve o esquecimento, só que esse esquecimento ele tem uma tarefa muito importante. Ou melhor, dois papéis importantes. A primeira é modificar a ideia prévia e torná-la mais clara, mais estável, mais diferenciada, mais relevante para a aprendizagem. Né? E a segunda é desocupar espaço aí na memória para aprender coisas novas. Tá? Então, basicamente, o esquecimento ele serve para você aprender mais coisa na teoria do Ausubel. E é natural o processo de esquecimento acontecer. Tá? Então, depois de muitas vezes que você aprende e reaprende uma coisa de forma significativa, aquilo vai ficar disponível para você durante largos tempos. Tá? Então, basicamente, tá? O esquecimento ele tem uma função importantíssima, tá? Para as variáveis da estrutura cognitiva. Tá? A clareza, tá? Que é o nível de coerência entre os subsunsores, a estabilidade, que é a resistência à mudança espontânea de significado, ou seja, o significado não fica variando, né? Ele fica relativamente estável. A discriminabilidade, né? Que é o quanto a gente consegue diferenciar as ideias, né? Semelhantes ou inconsistentes. E a disponibilidade é a capacidade do... aqui eu estou vendo o chat aqui. Tá? Eita, só um segundinho. Tá? Então, é a capacidade de um subsunsor estar disponível para aprendizagem. Tá? Bom, o Ausubel ele postula dois princípios, ou melhor, 4 princípios programáticos, que é o da diferenciação progressiva, que é quando você ensina do mais geral ao mais específico, a reconciliação integradora ou integrativa, tá? Que o sujeito é capaz de reconciliar semelhanças e destacar diferenças entre conteúdos para estabelecer relação entre eles. A consolidação, que é a insistência por parte do professor no domínio do conteúdo por parte do aluno, antes de passar para a próxima tarefa de aprendizagem. E a organização sequencial, né? Que é organizar o conteúdo de maneira a prover uma sequência lógica, de preferência não linear. Tá? Bom, aí eu faço umas últimas perguntas, mas antes aqui eu vou responder as perguntas do chat. Né? A professora Cláudia fala que todos muito bem-vindos para a nossa tarde de diálogo. Está sendo muito prazeroso para mim. Né? O Iata solicitou interagirem usando o chat. Né? A Elisete falou: ok, professor, isso acontece mesmo na sala de aula. Né? O Marcos Oliveto, né, foi meu aluno, gente fina. Né? No ensino básico, quando apresenta um certo conteúdo de física através de uma feira escolar ou por meio de experimentação, por exemplo, percebo que o aluno que já teve contato com o assunto somente na forma matemática ou com poucos conceitos, consegue ressignificar o que conhecia previamente. Esse é processo de aprendizagem significativa? Sim, Marcos. E nesse caso, na feira escolar, é um processo que acontece por descoberta. Né? Ou seja, ele ressignifica aquele conhecimento prévio, começa a atribuir novos sentidos para aquilo ali, tá bom? Então, sim, esse é um processo que envolve tarefas de aprendizagem significativa. Bom, a aprendizagem significativa, né? De novo, ó, aqui, né? Mais perguntas, vamos ver. Interessante essas ideias sobre o papel do esquecimento na aprendizagem. Pois é, são duas coisas que a gente não costuma discutir, né? Que é o papel do esquecimento e o papel do erro. Né? A gente trata isso como fraquezas, mas na verdade a gente tem que
ouvir, ter que repensar essas coisas de maneira a ressignificá-las, né? O erro e o esquecimento tem um papel muito importante na aprendizagem. Jocenila, muito bom de ouvir, Glauco. Um prazer tê-la aqui, Jocenila. Bom, aprendizagem mecânica é sempre de curto prazo? Nem sempre. Vou dar um exemplo para vocês. Tabuada, né? Tabuada, a gente começa, né? O pessoal mais antigo aí, né? Conhece bem, relaciona bem a tabuada à palmatória, né? A gente sabe que, enfim, não funciona muito bem do ponto de vista psicológico, né? A tabuada, a palmatória, né? Até porque existem dados que mostram que a punição ela é inferior ao reforço positivo quando a gente quer, digamos assim, introduzir um repertório de comportamento. Tá? A aprendizagem significativa é sempre duradoura? Nem sempre. Quando a gente começa a aprender novos conteúdos, como esses conteúdos ainda não estão suficientemente claros, ensaiados, né, repensados, a aprendizagem significativa ela costuma ser pouco duradoura, né? O produto de aprendizagem só pode ser significativo ou mecânico? Não existe uma dicotomia, tá, gente? Entre significativo e mecânico, tá? Existe, na verdade, um contínuo. Quando você vai aprender o número da placa de um carro, você tem que aprender 7 dígitos arbitrários, né? Mas eles não são tão arbitrários assim, né? Agora tem a mudança aí com a placa do Mercosul, mas com as placas antigas, né, você tinha 3 letras e 4 números. E, em geral, para uma cidade, as letras não variam muito. Por exemplo, aqui para o Pará, ela varia aqui em Santarém, varia por O e por N. Então você já sabe, né, que N e O estão vinculados aqui à cidade de Santarém e ao estado do Pará. Então sobram 6 dígitos. Só que 6 dígitos, 4 deles são números. Então esses números não podem estar fora de algarismos entre 0 e 9, né? Então você só tem 10 possibilidades. Então não é completamente arbitrário e completamente literal. Tá bom? A mesma coisa para número de telefone. Você sabe que são 9 dígitos, não mais do que isso. E você sabe que sempre o primeiro vai ser 9, né? Por quê? Há um tempo atrás eram 8, né? Introduziram mais um porque já não tinham mais combinações de números suficientes para atender as linhas. Então colocaram mais um 9 na frente. Então o primeiro número de telefone é sempre o 9, né? Aí tem as operadoras, né? A Vivo, a TIM, aí cada uma tem seu número, né? Então tá. E o significado para Ausubel é explícito e claro? Sim, ele deixa bem claro isso na definição de significado dele. Era isso, tá, gente? Por enquanto, a primeira parte, digamos assim, era a parte teórica, né? Eu vou abrir para perguntas, ou a gente continua e eu abro para pergunta no final, que agora que é a parte interessante. Glauco? Oi. Vou só fazer uma mediação aqui, mas muito interessante esses elementos da teoria que o Glauco traz para o debate e também assim a dinâmica com que ele já foi interagindo com o chat. E aí nós teremos numa segunda parte onde ele vai trazer mais exemplos da prática. Então, quem quiser trazer já perguntas nesse momento, você já pode ir observando aí, a Alzenira já postou uma pergunta, né? Ela está perguntando quais as palavras-chave para dizer que houve aprendizagem significativa, tá? Se houver mais alguém, tá? Então podem ir acrescentando. Glauco, você pode comentar a pergunta da Alzenira. Tá. Bom, palavras-chave, né? Eu relacionaria duas, tá? Substantivo, ou seja, substância. O aluno aprendeu, captou a ideia central daquilo que a gente está explicando para ele, ou que a gente está conduzindo para que ele entenda, né, numa atividade de aprendizagem por descoberta. Então, substância é a primeira, né? O aluno
O aluno decora ou não decora, né? Ele consegue repetir aquele conteúdo com as próprias palavras dele? Isso é um bom indicador, um indicador excelente. A outra é relevância, né? Quando o aluno consegue relacionar uma ideia nova com uma ideia prévia relevante que ele tem, essa é a segunda palavra-chave, tá? Então, eu desenvolvi uma pesquisa, um tempo desse. Essa pesquisa foi publicada na revista Investigação em Ensino de Ciências. E essa pesquisa ela foi resultante do trabalho de mestrado de um aluno meu. E nós publicamos juntos esse trabalho, e nós estávamos pesquisando como que nós poderíamos ensinar o conceito de modelo atômico numa turma de terceiro ano do ensino médio. Tá? Alguns alunos, gente, revelavam uma concepção muito parecida com o pensamento escolástico, uma concepção religiosa, né? A gente fazia a seguinte pergunta: o que para você, digamos assim, deixa eu só me lembrar da forma perfeita da pergunta. Do que são formadas todas as coisas, tá? Alguns alunos respondiam que elas são feitas de átomos e tudo, né? De elétrons, prótons, nêutrons. Nenhum chegou a citar as partículas elementares, quarks, né? Que compõem os prótons e os nêutrons. Mas chegaram muito bem, né? E apresentaram um conhecimento relevante. Outros alunos afirmaram que as coisas eram formadas dos 4 elementos: água, terra, fogo e ar, né, da doutrina aristotélica. É relevante? É um pouco, mas não é tão relevante quanto o conceito de átomo para a aprendizagem desse conteúdo científico. Outros alunos revelaram uma concepção de que tudo é formado a partir de Deus. Bom, isso não é um problema, tá? Você ter a sua concepção religiosa. Agora, quando você vai aprender o conceito de átomo, talvez isso dificulte um pouco a aprendizagem, porque não é um conhecimento relevante para isso. Então, como você vai relacionar, por exemplo, o conceito de carga elétrica com o conceito de divindade superior, né? É um pouquinho difícil, é um pouquinho aleatório. Então, relevância é a segunda palavra-chave, tá? Nesse caso, os alunos que já conheciam o conceito de átomo, né, tinham uma aprendizagem que era, digamos assim, mais próxima do polo significativo do que do polo mecânico. Os alunos, agora claro, eles tinham que também compreender a substância das ideias. Não bastava ele ter o conhecimento prévio relevante, ele tinha que relacionar com o conhecimento novo introduzido de maneira substantiva. Então, basicamente, né, esse trabalho está publicado, ele foi revisado por pares, né, numa revista de pesquisa, e mostra essas implicações interessantes, né? Quando o aluno já tem um conhecimento prévio, né, relevante para a aprendizagem, e relaciona de forma substantiva, a aprendizagem significativa ela tende a ocorrer. Tá, ok? Então, basicamente não relacione com qualquer coisa, relacione com uma coisa específica, relevante, e entenda o que o professor quer dizer, né? Basicamente, é isso, digamos assim, que é o caminho inicial para um aluno que quer aprender significativamente. Ok? Ok, Glauco. Vamos passar agora para mais 2 perguntas, mas antes disso, eu gostaria somente de ressaltar as nossas escolas parceiras, né? Esse projeto que nós desenvolvemos, nós temos ações em 4 escolas, sendo a Escola Maria Amália, a Escola Municipal, aqui, situada aqui em Santarém, no bairro do Mapiri, a Escola Plácido de Castro, a Escola São José do Planalto e a Escola São José de Óbidos. Então, a maior parte dos professores que estão conosco hoje são dessas escolas, e essas escolas nós já
trabalhamos com os ciclos anuais em anos anteriores, e a partir desse projeto, as ações ganharam nova perspectiva, e nós gostaríamos, assim, de agradecer a participação efetiva dos professores das escolas parceiras. Além desses, né, nós temos os professores de outras escolas, como o professor Marcos Oliveto, que se posicionou anteriormente, o professor Douglas, e nós temos aí mais uma pergunta, aliás, duas, né? Gostaria de trazer agora a pergunta feita pelo professor Douglas, né? Quais os artigos ou livros você indica para quem pretende trabalhar com aprendizagem significativa na educação básica na área de ciências da natureza? E a professora Elisete, né, que ela faz um comentário. Professor Glauco, consegue levar meu pensamento sobre as atividades em classe. A aprendizagem significativa irá facilitar tanto a forma de ensinar quanto a maneira dos alunos aprenderem facilidade os conceitos prévios trabalhados no nono ano. Muito interessante. Passo a palavra novamente, Glauco. Vamos lá, Douglas. Quais artigos ou livros você indica para quem pretende trabalhar com aprendizagem significativa na educação básica ou na área de ciências da natureza? Eu creio que o IATA colocou o link, mas eu vou copiar aqui, ó. Pode procurar, Douglas. Tem muito material, muito bem escrito, tá? Pelo professor Marco Antônio Moreira, tá? O IATA acabou de colocar de novo, né? Você pode buscar lá, que tem muita coisa legal, muito bem escrito e destinado também a nós professores, né? Então, muita coisa legal lá. Professor Glauco consegue levar meu pensamento? Foi um comentário, né? A professora Elisete, né? Tanto ensinar quanto a maneira dos alunos aprenderem com facilidade os conceitos prévios, né? Na verdade, né, gente, tem diversas estratégias. O que eu quero discutir com vocês é que a teoria da aprendizagem significativa, ela é uma teoria de aprendizagem, tá? Ela tem princípios programáticos, ou seja, princípios para a instrução, voltados para o ensino de conceitos, de proposições, mas ela é uma teoria que ela se relaciona com outras práticas. No caso, eu vou abordar aqui o ensino por investigação e a modelagem matemática, mas também você pode relacionar com a abordagem CTS, CTSA, você pode misturar com uma abordagem interdisciplinar, você pode trabalhar com feira de ciências, inclusive eu creio que é o Pedro Dornelles, que ele era ou é professor da universidade lá do Pampa, né? Universidade Federal dos Pampas. E ele fez agora uma revisão na qual ele analisa os trabalhos sobre feiras de ciências, né? Que é uma coisa que é muito interessante aí para todas as escolas. Então, enfim, a teoria da aprendizagem significativa, ela é uma teoria para analisar a aprendizagem, né? Para orientar o pesquisador, o professor, a analisar a aprendizagem dos alunos, tá? Vou projetar aqui a segunda parte, tá bom? Creio que todos conseguem ver. Deixa eu puxar o chat aqui no celular. Bom, eu de novo. Boa tarde. Tá? Basicamente, gente, né, a questão norteadora é: professor, mas na prática a teoria é outra. É possível aplicar essa tal de aprendizagem significativa na sala de aula? Como é que eu faço isso? Então, o objetivo é apresentar pesquisas de professores da educação básica, relatadas em artigos científicos e dissertações, para demonstrar que a teoria da aprendizagem significativa não só pode ser usada como conhecimento para avaliar a aprendizagem, como é compatível com metodologias diversas de ensino. Tá? Aqui eu trago novamente o mapa que eu tinha apresentado, né? Lembrando, né? Condições, intencionalidade ou predisposição para aprender significativamente. Depende de o aluno ter um repertório de conhecimentos prévios disponíveis e relevantes para a aprendizagem. E com isso a gente quer dizer que esse conhecimento tem que ser claro, estável, diferenciado e relevante, como já falei. E um material de aprendizagem que seja potencialmente significativo,
tá? Agora a gente vai falar desses materiais de aprendizagem, tá? É um material que se relaciona ao conhecimento prévio relevante do estudante, tá? E que possa ser entendido sem necessidade de se repetir as palavras apresentadas. Ou seja, se vocês aprenderem significativamente, vocês vão conseguir reproduzir as ideias do Ausubel depois dessa palestra, né? Ou algumas das ideias, porque é natural ocorrer esquecimento, a gente sabe disso, né? A gente não pode ter a ilusão de que após uma palestra a gente vai saber tudo sobre aquele tema e não vai esquecer. Não, a gente vai ter uma visão geral sobre aquilo, vai entender aquilo e vai esquecer, natural, né? Mas o que vocês lembrarem, vocês vão conseguir falar com as próprias palavras de vocês, tá? O primeiro é o professor Adelan Portela. O Adelan Portela, ele foi meu aluno, tá, no MNPF. E o professor Adelan Portela, ele defendeu até a dissertação de mestrado dele em 2018. Ele era professor, ainda é professor da SEDUC do Amazonas. Ele trabalhava na cidade de Parintins, né? Agora com a pandemia eu não sei como é que está a situação dele. Mas ele fez uma aplicação no Sistema de Organização Modular de Ensino, mais conhecido aí por nós como SOME, tá? Então ele aplicou um dos estudos dele lá na Boca de Cima do Aritapera, tá? Uma comunidade aqui lá agora eu não me esqueci, agora o rio, eu não sei se é o Amazonas ou é o Tapajós, esqueci agora que já faz um tempo, agora 2 anos, né? Basicamente, o professor Adelan trabalhou com ensino por investigação. Sobre o ensino por investigação, né, tem uma descrição geral aqui bem interessante. Ele envolve basicamente 6 componentes, que é a problematização, tá, que é o levantamento de um problema para os alunos e a apresentação de materiais, tá? Depois parte para a resolução, que envolve a manipulação experimental ou do problema, das variáveis do problema, observação e testagem. Hipóteses, que está associado à elaboração de hipóteses e explicação do fenômeno em questão. Síntese, tá? Que é a síntese e organização das conclusões de forma escrita. A socialização, que é o compartilhamento dos resultados com o grande grupo, que é a discussão resultante na sala. E, por último, o aprofundamento, que é o aprofundamento do conhecimento apresentado, em geral, realizado pelo professor. Então, vejam, isso aqui, né, é uma sequência de ensino por investigação. Tá? Começa com o levantamento de um problema. Esse problema, ele, digamos assim, mobiliza o conhecimento prévio do aluno. E ele faz com que o aluno procure quais são os conhecimentos mais relevantes, né? E aí, como ele tem que explicar, ele tem que formular as coisas com as próprias palavras. Olha que legal que o professor Adelan fez. Aí tem a imagem de um capacitor a alta tensão, né? Que ele usou para ensinar conceitos de eletricidade e magnetismo, ou melhor, de eletricidade no sistema modular de ensino. O aparato consiste basicamente de 2 placas de papelão, papel alumínio, borracha, papel alumínio salpicado e vocês podem ver aqui uma raquete de matar mosquito, que ele retirou a parte da raquete e usou como terminais. Basicamente o que acontece, gente, quando se liga o aparato, quando se aperta o botãozinho da raquete, é que esses papelotes de papel alumínio, eles ficam subindo e descendo em função aí da ação do carregamento elétrico e da ação da força elétrica. E aí, basicamente, a tarefa dos alunos é explicar por que isso acontece. Então, basicamente, o professor Adelan construiu esse aparato com os alunos, né? Na verdade, ele já levou pronto, né, para economizar tempo, e perguntou para os alunos: o que acontece quando a gente liga o aparelho? Por que os papelotes sobem? Por que os papelotes descem? Nessa etapa de problematização, ele está mobilizando conhecimentos prévios dos estudantes e os estudantes começam a levantar quais são os conhecimentos mais relevantes para aquela aprendizagem.
Essa é uma tarefa de aprendizagem por descoberta. Tá? E nessa mobilização de conhecimentos prévios, ele começa a relacionar, né, de forma substantiva, porque ele tem que usar as próprias palavras dele, né, ou dela, né, no caso, né, os conhecimentos que tem. Depois ele vai executar o experimento e vai observar e testar hipóteses. Tá? Ou seja, ele começa a dizer, isso é assim, isso é assado, e aí os alunos começam a levantar diversas hipóteses e começam a testar no aparelho. A hipótese, né? Os alunos buscavam confirmar as hipóteses e quando eles confirmavam, eles eram questionados sobre como é que você consegue provar isso? E aí o aluno tinha que elaborar uma explicação. Tá? Aí eles tinham que redigir uma síntese do que eles observaram e as explicações e depois socializar. Nessa etapa, eles tiveram um problema, né, na aplicação, o Adelan e um outro trabalho também que eu orientei, que foi de um colega dele, do Benildo, que os estudantes lá do ensino modular, aquela turma, o Adelan era um professor novo, ele estava aplicando na turma do Benildo, né, eles ficaram um pouco de vergonha, né, não quiseram se identificar. E aí os professores, né, leram os documentos que os estudantes redigiram. E aí depois o professor, no caso Adelan, fez uma revisão sobre o conteúdo envolvido no experimento e relacionou com outros fenômenos e com as explicações dos alunos. Então você vê, existe um modelo de ensino que pode facilitar uma relação substantiva e relevante, né, com os conhecimentos que os alunos já têm. Quais foram os resultados? Tá? Os resultados é que os alunos apresentavam explicações mais completas. Tá? Isso pode evidenciar uma melhora no significado dos estudantes, e por melhora eu quero dizer uma aproximação do conhecimento científico. Um número maior de conceitos científicos era usado pelos alunos, o que indica, né, um aumento de conhecimento, né, por parte dos alunos. Os conceitos também eram usados de forma mais adequada. Tá? Então, aí, maior clareza, maior disponibilidade, maior discriminabilidade entre os conceitos. Os estudantes começaram a identificar as forças elétricas que estavam sendo exercidas e os objetos eletrizados de uma forma mais adequada. Então, novamente, outro indicador de aumento da clareza, né, nos conceitos que os estudantes estavam mobilizando. Também houve uma mudança qualitativa nos resultados do pós-teste. Tá? Então, os alunos fizeram um pós-teste após a atividade e eles estavam usando os conceitos e argumentando de forma substancialmente diferente. E também os alunos passaram a negociar significados científicos. Esses significados se tornaram conscientes e eles começaram a negociar esses significados. Além de, claro, subsunsores mais elaborados, que é o que é esperado de um processo de aprendizagem significativa, e o uso de linguagem própria nas explicações, né? Que é a substantividade. Uma outra pessoa, né, que fez uma aplicação foi a professora Fernanda Marchioro, no ano de 2018. Ela aplicou isso numa turma de ensino médio regular, de primeiro ano. Nessa época, ela estava trabalhando numa escola particular, mas ela era professora da SEDUC do Rio Grande do Sul e, atualmente, eu procurei no currículo Lattes dela, ela atua na rede La Salle, em Caxias do Sul, trabalha numa escola privada, tá? Na rede La Salle. Ela trouxe a modelagem matemática, né? A modelagem matemática, ela tem 4 pontos interessantes aí que ela possibilita no ensino, que é, primeiro, a elaboração de representação matemática, uma atribuição de sentido para a realidade matemática, ou seja, o aluno ele não fica achando, né, que a matemática não tem utilidade alguma, né, na nossa vida, né? A capacidade de abstração, de levantamento de hipóteses e de representação matemática,
e a integração entre teoria e realidade, né? Que é aquela pergunta, professor, mas para que eu vou usar matemática na minha vida, né? Então essa possibilidade é oferecida pela modelagem matemática. Tá? Basicamente, um ciclo de modelagem que é apresentado por Bain-Begut e Rhein, tá? Ele tem 3 etapas. A primeira delas é a interação. Aí nessa etapa o aluno estuda a temática para esclarecimento do tópico em estudo, tá? Ele elabora hipóteses e questionamentos, né? E começa a reconhecer a situação e a se familiarizar com o assunto. Ou seja, ele começa a recolher conhecimentos necessários para uma aprendizagem daquilo que se objetiva ensinar. Então ele começa a preparar o conhecimento prévio dele. A segunda etapa é de matematização. É quando o aluno deve traduzir a situação problema para a linguagem matemática. Então ele formula um problema e resolve o problema construindo um modelo, tá bom? E a etapa de modelação, que é quando o estudante ele vai testar esse modelo, né? Ele analisa as soluções para continuação ou retorno para a matematização. Então, ele começa a interpretar a solução, né? E a validar o modelo. Será que esse meu modelo funciona ou não? A professora Marchioro, ela levou 6 aulas, né, na sequência de modelagem dela. Então, basicamente, ela elaborou um pré-teste, desculpa, aqui está pós-teste, mas é um pré-teste, para sondar o conhecimento prévio dos estudantes. E aí, como tarefa, na primeira aula, para realizar a interação, ela pediu para os alunos pesquisarem quais eram os valores comumente cobrados em estacionamentos. Ou seja, ela queria construir um modelo usando o conceito de função de primeiro grau para explicar como funciona a cobrança em estacionamentos. Tá? Depois ela passou uma atividade de fixação, que aparentemente era a demanda da escola, né? Que era a realização de tarefas de livro-texto. Na segunda aula, ela fez uma retomada da atividade da discussão da atividade do livro, resolveu lá os problemas com os alunos e, né, continuou a etapa de interação. Esses alunos que estavam fora de casa, fora da aula, pesquisando em casa os valores dos estacionamentos, né, eles socializaram esses valores obtidos na primeira tarefa da classe. E depois, né, passaram para a etapa de matematização. Né? Começaram a levantar hipóteses e questionamentos sobre, né, como é que se realizava a cobrança do valor dos estacionamentos. Durante a segunda aula, a professora propôs perguntas específicas também para nortear o processo. Né? Eu posso passar aí para vocês, depois eu posso passar para o IATA, eu não sei como que a gente pode fazer, mas eu posso passar o link aqui depois no chat de onde baixar a dissertação da professora Marchioro, né? E do Adelan também. Tá? Então, ela formulou perguntas que estão lá expostas na dissertação dela, né? As perguntas são muito claras e orientam o processo. E aí os alunos constroem um modelo e vão testar esse modelo. Né? Começa a se fazer suposições extras para interpretar e validar o modelo. Depois, ainda na etapa de modelação, eles fizeram uma socialização com a sala dos modelos que eles tinham encontrado. Terminou a segunda aula. E aí passaram para a atividade de fixação em casa, né? Que era a atividade do livro didático. Na terceira aula, a professora trouxe a resolução das atividades na lousa e depois, né, passaram para uma nova atividade de modelagem. Né? Eles tiveram que calcular ou prever como é que funcionava a cobrança do preço do estacionamento em frente à escola que eles estudavam. Né? Depois passaram a resolução da atividade e resolução do questionamento para interpretar e analisar o modelo, para verificar se estava certo. Né? E, né, trabalharam com um modelo de função proposto pela professora. Aí a professora entra
né, conduzindo o processo com uma atividade de ensino uma atividade de ensino expositiva que configura como uma aprendizagem por exposição. Tá? Depois os estudantes apresentaram novos questionamentos e resolveram novos questionamentos que a professora apresentou. E, né, ela começou a explicar o modelo de função. Aí ela traz vários conceitos, como o conceito de coeficiente angular, coeficiente linear, zero da função, usando o aplicativo GeoGebra. Tá? Aí eles fizeram uma atividade um pouco mais tradicional, de construção de retas, e também uma discussão sobre como encontrar a lei de formação de uma função. E aí fizeram também mais uma atividade de fixação. Na quarta aula discutiram essa atividade de fixação, mas aí a professora sorteou alunos para irem resolver no quadro, né, e apresentou uma nova situação, problema. Né? Ela apresenta um vendedor de peras que gasta uma quantidade dada, comprando peras para vender, e ela queria saber a partir de quantas peras ele tinha que vender para ter lucro. Né? Depois disso, ela respondeu às perguntas dos alunos e fez uma gincana de revisão com essa atividade das peras. Ou seja, os alunos tinham que ir no quadro responder, só que antes de ir no quadro eles tinham que perguntar para ela. Né? Então a equipe que chegasse primeiro, né, para perguntar e tivesse acertado, ganhava. E por fim, na quarta aula, é passado um dever de casa. A quinta aula consistiu de uma avaliação somativa, que era um pós-teste em duplas, e a sexta aula envolveu uma avaliação individual e uma autoavaliação. Essa sexta aula foi realizada 2 ou 3 semanas após, para verificar a retenção. Então, quais foram os resultados que a professora obteve? Ela afirmou que os alunos se envolveram mais nas atividades. E como a gente relaciona isso com a teoria da aprendizagem significativa? Eles desenvolveram uma maior disponibilidade para aprender, uma maior intencionalidade. Eles também começaram a elaborar estratégias próprias de resolução, o que se associa com a noção de substantividade. Então eles começaram a entender a substância daquele conteúdo e começaram, né, a elaborar de forma criativa estratégias próprias. Né? Também aprenderam coisa fora da matemática, conseguiram transferir esses modelos aprendidos na aula de matemática para outras situações, como por exemplo a tarefa da pera, acabei de mencionar. Ela afirmou também que os alunos começaram a representar melhor os conceitos de matemática e que durante o pós-teste, a aprendizagem que eles tinham realizado, né, os produtos ainda se manifestaram. Então eles tiveram bons resultados no pós-teste e, portanto, uma boa retenção. Então, em suma, né, o professor Portela, né, apresentou aí uma metodologia de ensino por investigação no SOME e a professora Marchioro uma atividade de modelagem matemática para alunos no ensino médio regular. E ambos observaram melhora, né, na conceitualização dos estudantes, ou seja, como os estudantes dominam conceitos. E, portanto, né, evidências de aprendizagem significativa. Então, o que nós aprendemos com isso? Tá? Que a teoria da aprendizagem significativa nos dá indicativos quantitativos e qualitativos sobre representações, conceitos e proposições que nossos alunos estão aprendendo, nos possibilita repensar nossa visão sobre ensino e sobre aprendizagem de maneira explícita e formalizada, portanto, passível de ser debatida com os colegas. Então, eu posso chegar assim, né? Aldeli, Elisete, Iata, né? Como é que foi a experiência de vocês lá com os alunos, com aquela proposta, né? Cláudia, professora Solange, como é que foi a experiência de vocês? A gente pode debater com nossos colegas e aprender com eles. Tá? E é também uma teoria voltada para o ensino de sala de aula e para a aprendizagem de sala de aula. E também articulável com diversas metodologias de ensino que estão voltadas tanto à aprendizagem por descoberta como por recepção. E era isso, gente. Ok, Glauco. Beleza.
Muito obrigada, excelente apresentação. Você traz pontos importantes aí nesse fechamento de aplicações, né, da teoria da aprendizagem significativa, a partir de duas possibilidades metodológicas, né, em sala de aula, que é o ensino por investigação e a modelagem matemática, e isso traz elementos muito importantes para pensarmos processos de melhoria no trabalho com projetos, né, nas feiras de ciências. Então, abre um leque de possibilidades para nós repensarmos a prática. Então, foi na condução da sua explanação da segunda parte, a gente pode ir observando muitos elementos importantes que a gente pode, inclusive, aprofundar em novos encontros de formação aqui dentro dos nossos ciclos de trabalho do Formazão. Maravilha. E eu gostaria agora de dar destaque aos nossos comentários, ainda temos alguns questionamentos, então vamos retomar aqui o nosso chat para trazermos alguns pontos que estão sendo colocados pelos colegas participantes. Professora Nazaré Repolho, ela ressalta que é muito importante o tema. Parabéns, professor Glauco, pela brilhante exposição. Obrigado, Nazaré. Professora Solange Ximenes, estamos muito felizes com a participação das escolas de Santarém e Óbidos. Sejam bem-vindos. Temos também escolas de Oriximiná participando aqui, professora Solange. Outras escolas de outros municípios também. A Maura Santos, muito interessante e valioso o tema abordado. A Socorro Cavalcante, superação. Professora Rosiane Coelho, excelente explanação sobre aprendizagem significativa. A Tatiane Silva dos Santos, certa vez eu dividi a turma em equipes e coloquei questões de química na minha página do Facebook. Eles adoraram e responderam tudo rapidinho. A Alzenira, muito legal, gostei muito dos trabalhos desenvolvidos. Socorro novamente, show de aula. Elisete, excelente apresentação, professor Glauco. Obrigado. A Rosicléia, né? A professora Paula, parabéns, professor Glauco, excelente. Yasmin também. Rosicléia, que é lá da escola Plácido de Castro. Muito bom e trabalhoso, mas quando conseguimos propor e executar tarefas assim com os alunos, é muito legal. É verdade. A Doriane, parabéns, professor. Professor Glauco, se o senhor quiser retomar algum desses comentários na sua fala, mas eu gostaria de fazer uma pergunta que ficou me incomodando. Opa, vamos lá. Aquela que ficou, assim, quando você falou da aprendizagem significativa, das várias possibilidades de articulação com abordagens metodológicas, você citou também a abordagem CTS. E aí me veio a seguinte pergunta. A abordagem CTS, ela trabalha com 3 perspectivas no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. É voltada para a formação científica, numa perspectiva de formação para a cidadania, então pressupõe o desenvolvimento de aprendizagem voltado para os conhecimentos científicos, para o desenvolvimento de habilidades e para a formação de valores. E aí a pergunta que ficou para mim, como articular a aprendizagem significativa com o desenvolvimento de valores? Essa foi a pergunta que ficou, que eu gostaria que, se possível, após os seus comentários, o senhor pudesse trazer alguma... E se puder também disponibilizar trabalhos que trazem essa articulação entre aprendizagem significativa e abordagem CTS. Tá. Basicamente assim, Cláudio, os trabalhos de pesquisa nesse campo, eu não teria referências para te citar, olha, fulano já fez. Então eu vou ficar aqui no campo especulativo, né, porque, assim, falar de aprendizagem de valores requer você ter uma base filosófica, né? Porque é o que a gente chama de, digamos assim, de julgamento axiológico. Eu estava conversando com isso num curso que eu estava dando lá pro pessoal, né? Os meninos Iata, Aldeli, Elisete. O Iata não estava ontem, não pôde, né? Mas a Yasmin também estava, a Jaqueline. E a gente estava discutindo sobre o diagrama V. O diagrama V é uma ferramenta também que facilita a aprendizagem significativa, e um dos elementos do V é o julgamento do valor
de uma pesquisa. Mas, como é que a gente pode entender o julgamento axiológico, né? O julgamento valorativo, né? O juízo de valor. Todo juízo de valor, ele envolve uma componente atitudinal, tá bom? E ele envolve uma componente cognitiva. Então você pode usar a teoria da aprendizagem significativa para entender qual é a parte, digamos assim, intelectual que o aluno associa ao valor. Então, por exemplo, você vai fazer uma abordagem aí de, por exemplo, vou pegar um problema aqui de 2011, né? Represa de Belo Monte. Inclusive, eu usei esse problema, essa discussão, no meu concurso para a UFOPA. E aí, né, você vai ver que o problema, ele não se resume a só um conteúdo científico. Ele envolve também aspectos tecnológicos. A engenharia, ela pode orientar, conhecimento de engenharia pode orientar essa discussão. Mas não só de engenharia, né? Existem conhecimentos de ciências sociais, tá? Que também precisam ser levados em conta, né? Existem conhecimentos de ciências biológicas, né? E a salinidade desse rio aí que vai ser afetado pela represa. E não só essas coisas, envolve também, né, não só cognitivo, não só procedimental, mas também envolve um juízo valorativo, né? Quem são as populações que a gente vai atender? Quais são os interesses por trás disso? Né? Qual é o valor dessa represa para o estado do Pará? E eu vou te falar uma coisa, um paraense sabia tão pouco quanto um pernambucano sobre esse problema. A mesma coisa sobre a divisão do estado do Tapajós e do Carajás. Eu creio que, inclusive eu fui favorável a essa divisão, né? Porque eu comecei a ouvir as pessoas e o pessoal do oeste do Pará tinha um argumento muito claro, né, que passava, por exemplo, pela representatividade do parlamentar e também passava pela instalação de uma estrutura política aqui, né, que estava associada a um juízo de valor, que é histórico, né, que aqui nós no oeste do Pará, de certa forma, a gente acaba sendo esquecido porque nós somos um colégio eleitoral pequeno. Então, todo esse julgamento de valor, embora ele tenha uma parte atitudinal e afetiva, ele tem uma parte cognitiva que a gente pode investigar, né? Usando a teoria da aprendizagem significativa. Né? Como é que o aluno constrói esse julgamento filosófico acerca do valor de um conhecimento? Né? Eu vi, por exemplo, um tempo desse também, eu fiquei até meio chateado, né? Porque eu estava assistindo aquele programa, o Manhattan Connection. Aí os caras tinham recém feito a experiência do bóson de Higgs. Né? E os caras começaram a falar assim, porque gastaram bilhões para tentar achar uma partícula. Bom, esses caras têm um julgamento valorativo sobre a pesquisa científica. Nós temos um julgamento valorativo sobre a pesquisa científica. Os estudantes também têm. Então, entender como é que eles julgam a pesquisa científica, como é que eles julgam as aplicações tecnológicas, ou, melhor falando, as práticas e projetos tecnológicos, como o Gerard Fourier falaria, né? Eu penso que tudo isso pode ser investigado usando a teoria da aprendizagem significativa. Com respeito aos procedimentos, tá? Eu estou com uma atividade em curso, mas assim, me perdoe, vou até fazer um desabafo aqui, é final de semestre lá na faculdade,
A gente vai fazer um jogo, vai fazer uma brincadeira, aquilo ali se torna um momento diferente para nós, né? Achei bacana também a sua contribuição. O Iata colocou aí a página aí do GEAI, né? O GEAI UFOPA, que é o grupo de pesquisa que eu lidero, né? As postagens são feitas pela Andresa, que é aluna nossa aí, que sob supervisão minha, obviamente. Né? E a gente apresenta ideias de vários pensadores aí para contribuir com o conhecimento aí das pessoas sobre a produção científica. Tá? Se vocês puderem seguir lá o GEAI no Instagram, agradeço, né? Eu sigo de volta, podem ficar tranquilos. E era isso, né? Era isso, tá?